Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer aqui uma breve apresentação da nossa ferramenta, onde você pode criar o seu próprio projeto, seu próprio processo aí para o seu cliente, para a sua empresa. Em questão de alguns minutos, você gerar aí um projeto como esse daí, 100% funcional, né? Com os status aqui, com os botões para poder mudar de status, passar para outro status, configuração da tela aqui, o que vai aparecer aqui nos campos, as colunas aqui, o que vai aparecer, o que não vai, os botões aqui, se vão aparecer ou não, os comentários aqui, você consegue fazer comentários em cima de cada um dos registros que tiver aí, consegue visualizar, consegue editar, consegue excluir, consegue fazer todas as operações aí de cada registro. Ainda ele já vem preparado para paginação, quando ultrapassa aí um limite de, no caso aqui está como 10, né? 10 registros, aí ele cria outra página, página 2, página 3 e assim por diante. E também a nossa ferramenta, ela já automaticamente cria o menu aqui com todos os itens aqui, né? Então eu vou apresentar de uma forma breve aí a ferramenta. Então, a ferramenta é esse Form Builder aqui. Eu vou clicar aqui em criar projeto. Então é tudo muito simples, é na base do arrasta e solta, né? Você consegue arrastar o campo aqui na tela e, e o campo aparece ali. Aí você muda o nome dele, né? Então você vem aqui, apaga, coloca aqui nome. Se você quiser um campo, para quem conhece Bootstrap, sabe que a largura aí da tela, no caso aí do formulário, né? É a largura 12. Então, se você quiser metade da tela, como está aí, né? São dois campos, metade da tela cada um, vai dar a tela toda. Se você quiser uma tela preenchida aqui, um campo com o tamanho da tela, então ele vai. É um campo de 12, né? Ele ocupa o formulário inteiro, a largura do formulário, tá? Mas aqui depois eu apresento aqui com mais detalhes. Vamos voltar lá no início, né? Então, esses projetos aqui são projetos de demonstração, né? No caso aqui só tem um para demonstração, né? O outro é o Form Builder mesmo, né? Esse processo logístico aqui é interessante eu mostrar esse projeto, porque a princípio foi um projeto real, né? Que foi feito para uma indústria para gerenciar os caminhões, o fluxo de caminhão, desde a entrada na portaria, onde é feito o cadastro ali do motorista, do veículo, da operação em si, né? E esse veículo ele vai passar pelos departamentos, ele vai fazer, ele vai aguardar lá fora, né? Ele vai passar pelo pátio, ele vai passar pela balança, vai ser faturado a nota, vai ser feito a separação, vai ser feito o carregamento, o checklist e várias outras coisas, né? E depois ele vai passar pela portaria de novo. Então, isso aí é um processo fechado, né? Ele tem início, meio e fim. Então, esse processo ele foi feito em cima de estudos, em cima de medição, em cima do Lean, né? Para quem conhece aí essa metodologia. Depois ele foi desenvolvido mesmo, né, por mim mesmo, e teve um bom tempo aí de desenvolvimento, vários meses aí desenvolvendo esse projeto e, e esse projeto está funcionando aí há mais ou menos uns 2 anos e o pessoal tem gostado bastante e não deixa de usar ele por nada, porque ele substituiu várias planilhas, né? Na empresa e eliminou muito retrabalho, necessidade de ficar ligando de um departamento para o outro, ficar perguntando, de ficar salvando arquivo em pasta, né? De ficar mandando e-mail, telefonema, mensagem, várias outras coisas, né? Então, esse projeto foi um projeto muito bacana que deu muito resultado. E daí, com esse segundo projeto aqui, que é o que realmente eu venho mostrar aqui para vocês, que é esse projeto
do Skyform, que é uma plataforma que no code, né, sem código, onde você consegue criar os seus próprios processos, projetos, formulários de uma forma automática, sem código, só arrastando os campos, né? Então, o que que eu fiz? Eu recriei um projeto, né, para validar essa plataforma. Eu recriei o projeto que em outro momento eu demorei vários meses para desenvolver. Então, eu recriei ele aqui em questão de alguns minutos, né? E eu deixei ele aqui como exemplo. Então, esse projeto ele foi feito aqui na plataforma. Essa plataforma que eu estou mostrando para vocês, ela criou o menu aqui, tudo sozinho, né? E daí, eu vou entrar aqui no primeiro aqui para vocês verem, que é o menu de listagem. Essa tela aqui, ela tá listando os registros que estão ali na tabela, né? Essas colunas aqui são customizáveis, você consegue colocar os itens aqui, consegue tirar, consegue fazer vários ajustes aqui. Os status aqui, então você tem aqui os status, né, as etiquetas de status, e aqui do lado aqui você tem os botões, então são configuráveis também, né? O que vai aparecer, o que não vai aparecer, qual é o título dele, né, o nome ali do botão. Aí você tem os botões de ação aqui, que você consegue fazer aí a edição, consegue excluir, consegue visualizar, né? E você consegue fazer em cima de cada registro desse, você consegue fazer um comentário, né? E aqueles comentários ficam ali atrelados àquele registro ali específico, né? E com um pouco mais de customização, né? Ou numa versão mais adiante, a gente consegue já colocar o registro de eventos, quando foi criado aquele registro, quando que foi alterado, por quem que foi alterado, né? E várias outras coisas que dá para fazer também, né? Vou mostrar aqui a tela, essa tela aqui é a tela de listagem, né? Como eu falei. Aí se você olhar aqui, ó, a gente tem a tela de cadastro, que é a mesma coisa que cria um novo registro aqui, né? E a gente tem essas outras aqui, que são na verdade parâmetros. Então esses aqui foram só adicionados os menus, os links, né? Com os parâmetros. Então vou mostrar como funciona. Vou clicar aqui em novo registro. E aqui a gente tem então todo o formulário que foi criado pela ferramenta e foi muito rápido mesmo. Eu posso mostrar depois como que foi feito isso aqui, né? Então aqui você digita aqui um CPF, eu vou digitar aqui alguns dados fictícios aqui só para você ver. Aí aqui tem os campos aqui, você coloca os campos que você quiser colocar, né? Os dados que você quiser colocar, no caso aqui, coleta, as empresas, né? Vamos supor, empresa 1 aqui, nome do motorista. Aí aqui um telefone também, vamos colocar aqui um telefone qualquer aqui. Aqui, de acordo aí com as políticas da sua empresa, vou colocar aqui sim. Aqui se está acompanhado ou não. E quando você clica aqui, como está customizado essa questão aqui dos campos, então ele já apareceu aqui esses novos campos aqui. Então vou preencher aqui, com dados fictícios também. Aqui embaixo uma transportadora, CNPJ. Aqui só fictício também, uma placa aqui, fictícia. A placa da carreta, vamos colocar aqui uma placa qualquer. Tipo de veículo, um veículo de carga, por exemplo. E aqui que é interessante também, né? Aqui também está customizado esses campos aqui, a facilidade para customizar é grande também. Se você colocar aqui graneleiro ou um outro item ali para baixo, não acontece nada. Se você colocar aqui como guarda baixa,
E aí aparece o campo perguntando se tem lona. Possui lona? Se você colocar não, beleza, o caminhão não tem lona. Se você colocar que sim, ele aparece esse campo aqui na frente, perguntando se está lonado. Então, se está lonado, e você colocar sim, tá lonado ali, aparece aqui para você, para o porteiro avisar o motorista que é responsabilidade dele de retirar a lona, né? Então, ele tem essa série de possibilidades aí de customização também. E aqui os dados da operação, o cliente, vou colocar aqui um cliente qualquer, aqui um destino, aqui uma nota fiscal, o pedido, se está carregado ou não, vou colocar aqui sim, já está com uma carga de 10 toneladas, beleza. Agora eu vou salvar, aí esse registro já vai aparecer aqui, né? Então provavelmente ele vai estar lá na página 3, o número 23 aqui, esse aqui que a gente acabou de cadastrar. Aí ele já veio aqui com esses botões aqui, são as ações que eu posso executar aqui em cima desse registro, né? Isso aqui a gente está falando aqui de uma tela de listagem comum. Mas vamos supor que eu queira vir aqui e clicar aqui em portaria. Então ele pegou esse parâmetro aqui, portaria, né? E o parâmetro portaria, que é no módulo portaria, é para o papel portaria. Então, por exemplo, não vai aparecer aquele menu para todos os usuários. Vamos supor que o porteiro só vai enxergar esse menu aqui de portaria. Então aqui ele vai conseguir ver só alguns tipos de status. Está cadastrado, está liberado ou aguardando. E ele pode executar só aquilo que compete aquele papel ali, né? Então vamos supor, ele acabou de cadastrar, vai aparecer aqui como status cadastrado. Aí a hora que o responsável lá pela logística vê que foi cadastrado, é, ele pode colocar lá, aguardando. Então, o motorista vai ficar aguardando lá até ser liberado. A hora que liberar, o porteiro já pode chamar esse motorista para entrar na empresa. E isso é de acordo com cada processo de cada empresa, né? Então, você tem aquele processo desenhado e transfere aqui para a ferramenta de acordo com o que você quer fazer aqui, né? É, e aí aqui também já mostrei, né? Você consegue visualizar o registro, consegue fazer uma edição. Vamos supor, vem aqui, vamos mudar alguma coisa aqui. Vamos supor que o CPF dele estava errado, tal, e vamos salvar. Aí a gente alterou aqui. Você consegue, como eu falei também, colocar aqui alguns comentários. Então vamos supor aqui o motorista foi almoçar. Envia, aí já aparece ali. Vamos supor que esse aqui é o usuário que está agora logado no momento. Vamos supor que um outro usuário escreveu lá, ok, né? E daí você consegue fazer todo o controle em cima de cada registro ali, o que aconteceu naquele registro, né? E, e também você, numa customização mais aprofundada, consegue colocar cada etapa, né? Que horário que foi, consegue fazer o monitoramento disso. Quanto tempo esse caminhão ficou dentro da empresa, qual foi o gargalo, né? Qual foi o momento ali mais demorado ali, né? Então você consegue fazer todo esse controle, essa gestão aí, né? Então isso a gente está falando aqui é, da, da portaria, né? Aí quando a gente vem aqui em logística, aqui a gente tem aqui também outros status, né? E outros botões aqui. Quando você vem aqui em faturamento, aqui também você tem outros status e os outros botões aqui. Então o botão, na verdade, ele vai mandar para aquele status ali, né?
Então é assim que funciona a ferramenta, né? Quer saber como que isso foi criado, né? É, e de uma forma tão rápida assim como eu falei, agora eu vou mostrar então como que isso aqui foi criado. A gente vai fazer uma tela parecida aqui, né? Claro, com menos dados, né? Para não ficar tão comprido aí o vídeo. Então vou mostrar aqui. Aqui do lado tem o Form Builder, né? E criar projeto, né? Quando você clica aqui, você é direcionado aqui para essa tela, né? E essa tela aqui, no meio dela aqui, a gente tem aqui o formulário, né? Então, eu vou arrastar aqui os componentes aqui que eu for precisando. Então, por exemplo, aqui, eu sei que a largura aqui do formulário é 12, então eu vou usar aqui um campo de 6, ou vou fazer, por exemplo, um campo com 8, né? Vou colocar aqui nome completo, por exemplo. Nome completo. E aqui na frente eu sei que para completar 12, então faltam 4. Então eu venho aqui e coloco um campo CPF, por exemplo, né? E daí eu consegui completar aqui o tamanho 12. Agora, por exemplo, eu quero um campo um campo com texto, né? Um text area que a gente chama. Vou pegar aqui, porque, por exemplo, endereço. Endereço. Pronto. Você consegue editar também aqui o placeholder, né? Que é aquela mensagem que fica ali no meio. Digite aqui. Você consegue colocar ali de forma customizada. Aí vamos supor que você queira pular uma linha. Então, deixar um espaço aqui no caso, né? Então você consegue pôr aqui. Você não vai ver ele aqui, mas ele tá ali, ó. A sombra ali, que fica ali. E aí quando você trouxer aqui um outro campo aqui, ali. Então tem um campo ali escondido, então tem esse espaço aqui que ficou. Da mesma forma, você quer pôr aqui uma, uma coluna aqui no meio, tamanho 4. Quer colocar aqui ela no meio, para depois colocar um outro campo aqui. Aí você pode também. Então você pulou aqui um campo aqui, teria um campo aqui, né? Então ficou agora um espaço. Isso aqui é muito útil em algumas situações que você não quer, que você quer deixar de uma forma mais centralizada, ou você quer deixar um layout mais apresentável, né? Uma outra coisa que você pode fazer é colocar, por exemplo, um, um card, né? Então vou colocar aqui um card, que nada mais é do que um categorizador, né, de sessões. Então, por exemplo, aqui, dados pessoais. Você altera a cor, você consegue fazer algumas customizações aqui também. Então, o card te permite colocar também dentro dele os campos ali, normalmente, tá? Vou colocar aqui um outro card, você consegue colocar mais de um card aqui. Dados pessoais, dados profissionais. Tá aqui um outro card. Nesse card aqui, vamos colocar essas caixas aqui. Vou colocar aqui o tamanho 4 em todas elas, para que caiba 3 aqui, né? Então, vou colocar aqui, ó, a caixa de seleção primeiro, caixa de opções. Então, vou colocar aqui opção 1, opção 2 e opção 3. E a outra caixa aqui que eu vou colocar aqui, esse aqui, do tipo rádio, né? Então, vou colocar aqui, ó, opções, deixar assim. Opção 1, opção 2 e opção 3.
aqui, olha como fica aqui. E agora eu vou colocar a caixa de checagem. Checagem. Vamos colocar aqui como opções também. Ou alternativa. Alternativa 1. Alternativa 2. E a alternativa 3. Só para você ver aqui o comportamento. Então a gente tem aqui esses 3 tipos de campo. Esse aqui, você clica e seleciona uma opção na lista. Esse outro aqui, você vê 3 opções ou mais, né? Ou 2 opções, você escolhe uma só, né? E esse aqui não, esse aqui você checa qual é quais as alternativas que você quer aqui, quais as opções que você quer, né? E você consegue também, a gente já usou aqui, né? Vou colocar um outro card aqui. Esse card ele tem que ser colocado ali no final do outro, né? Então vamos supor aqui, dados adicionais. Aqui você consegue colocar um título, né? Então, título do formulário. Título do formulário, consegue colocar uma cor, consegue colocar aqui um tamanho, centralizado e tal. Aqui, ficou o título ali. E agora vamos colocar aqui um parágrafo. Parágrafo aqui é a mesma coisa. Aí eu vou colocar aqui um tamanho 22. Colocar aqui uma cor azul aqui. Colocar aqui parágrafo único do contrato, artigo, só para exemplificar aqui, tá? Então você tem uma série de opções aí que você consegue criar, né? Então para desenhar o layout a princípio, né, são esses campos aí de texto. Depois que você desenhou tudo da forma como você planejou aí, né? Então você pode gerar agora o arquivo HTML. E aí o arquivo aqui você consegue abrir ele, né? Ver como que ficou. Faltou mais um detalhe aqui. Você consegue pôr, deixa eu colocar aqui como um card, um outro card. Imagens. E você consegue pôr uma imagem aqui. Escolhe aqui uma imagem. Essa aqui que é menor. Consegue colocar o tamanho que você quiser aqui. Vou colocar aqui 250. Esse fundo branco aqui ele vai sumir depois, né? Ele tá aqui só porque tá armazenado em cache aqui o layout. Bom, já mostrei o HTML, mas vou mostrar mais uma vez aqui para você ver. Vou pedir aqui para mostrar o código-fonte aqui do HTML. Então ele gerou aqui, para cada campo que ele gerou um ID e um name, né? Então, ele criou toda a estrutura aqui do HTML, tá? Então esse HTML já dá para aproveitar ele, mas ele faz mais do que isso, ele vai muito além. Voltando aqui, né? Aqui é o HTML, voltando aqui no que a gente fez aqui, tem o gerar projeto. Quando eu clico aqui, então ele vai me perguntar aqui qual que é o nome do projeto. Então eu vou por aqui cadastro exemplo. Tem que ser o nome único, né? Se não for o nome único, ele vai aparecer em vermelho, ele não vai deixar prosseguir. Então isso aqui é importante, que é o que ele vai aparecer lá no menu e vai agrupar ali os outros submenus, né? Os itens, na verdade. Quando eu avançar aqui, então ele vai passar por todas essas etapas aqui e vai instalar aqui no ambiente o projeto. Vou clicar aqui em instalar, aqui é rapidinho, né? Ele já vai ser direcionado lá para a tela.
já vai abrir aqui. Então, o, os campos que a gente criou já, já apareceram aqui, já foram inseridos ali alguns dados de exemplo. Então, vamos ver aqui. Se a gente clicar em novo registro, então ele já vai aparecer aqui os campos que a gente criou lá, da forma como a gente criou. A imagem aqui, ó. Então é isso aí, tá? Voltando lá no aqui no menu, né? O cadastro exemplo, como eu falei lá. Então ele criou aqui, ó, o, o arquivo de listagem, o de cadastro, um parâmetro aqui de exemplo, né? Vamos voltar lá para a tela. Então esse cadastro que foi criado, a gente consegue excluir ele, né? Vamos excluir ele. Vamos colocar aqui um novo registro. Vou colocar aqui Ivan, CPF. Rua. A gente coloca aqui uns dados aqui só para. Como não são dados que exigem, né? A gente não colocou que são dados obrigatórios, né? Então eu queria mostrar isso aqui, ó. Caixa de opções, olha como que aparece aqui. Aqui opções, você pode escolher uma das opções. Checagem, pode permitir mais de uma. Aqui o título e o parágrafo, como ficou, e a imagem. Agora eu vou salvar aqui. Daí apareceu o registro ali, né? Então, por exemplo, eu não quero que apareça o CPF aqui, eu quero que apareça outra coisa ali, vamos supor. Vou tirar o CPF, vou deixar aqui. A gente colocou tudo como título, né? Vou deixar um outro aqui. Aqui você consegue, é, além dessa configuração aí das colunas ali, você consegue também alterar os status aqui, qual que vai aparecer, qual não vai aparecer, a cor de cada um, o nome desse status, né? E os botões aqui você consegue colocar aqui. E aí é só salvar. E aí tudo que você configurou ali, ele vai aparecer aqui, tá? É uma outra uma outra coisa aqui que dá para fazer, né? Como eu falei, a parte customizável, né? Isso aqui é o padrão, né? Então, se você tiver algum conhecimento em JSON, daí você consegue fazer mais coisas. Você consegue colocar os campos para serem dinâmicos da forma como eu mostrei na outra tela. Você, com o conteúdo de um campo, você faz exibir ou ocultar um outro campo. Você consegue fazer aparecer uma mensagem, dependendo da opção que foi selecionada. Dá para fazer coisas nesse sentido, customizando aí o JSON, né? Mas esse daí seria o padrão. E também por padrão aqui, esses são os menus que aparecem, né? Onde o parâmetro aqui é um parâmetro só demonstrativo também. Mas daí você consegue colocar na tabela os novos parâmetros e customizar o arquivinho JSON, o arquivo de configuração, para poder exibir somente aquilo que aquele papel tem a responsabilidade de fazer, né? Então, é assim que funciona, né? Eu mostrei aí como que você consegue criar em um processo muito rápido e a partir daí dá para gerar várias outras coisas. Dá para você gerar um processo aí de entrada e saída de funcionários, que é um processo bem simples, a entrada e saída de visitantes, é, dá para fazer uma lista telefônica, dá para fazer uma infinidade de coisas que geralmente os sistemas mais robustos aí do mercado não fazem, né?
ou fazem, mas é de uma forma mais engessada. E aqui você consegue criar de forma muito rápida, consegue testar na plataforma, né? E aí consegue gerar o sistema funcional com os botões e tudo mais aí. Então, se você tem aí uma indústria, você tem uma empresa, ou você é da área de marketing, até mesmo na área de desenvolvimento, ou é iniciante ainda, tem alguma agência, você quer disponibilizar a nossa solução pronta, né, aí para o seu cliente ou colocar aí no seu ambiente corporativo, né, essa solução, se você acha que se adequa bem ao seu negócio, a gente está à disposição, né? A minha especialidade é de desenvolvimento de tecnologia para negócios. A gente faz desde websites, plataformas, aplicativos, tanto para Android quanto para iOS. Né? A gente trabalha com Flutter, trabalha com PHP, com JavaScript, HTML e, e a gente desenvolve soluções próprias para empresas, né? Para negócios, e principalmente indústrias. Então, se você tiver interesse, a gente pode entrar tanto com essa ferramenta, como também com consultoria de desenvolvimento aí de tecnologia aí para o seu negócio, né? Consultoria estratégica de tecnologia, mentoria também, né? E principalmente transformação digital. Então, eu tenho um case bacana aí para passar, para apresentar. Tenho várias soluções aí funcionais rodando em produção. Posso apresentar também, né? E vai ser o maior prazer de atender e, e da gente marcar aí uma call para conversar sem compromisso. Fico aí à disposição. Para você que é da área de marketing, tem alguma agência ou é desenvolvedor iniciante e quer fazer uma parceria com a gente também está de portas abertas e você pode oferecer diretamente essa solução aí para o seu cliente e colocar lá para rodar. E a gente entra com a parte de customização, se precisar, entra com a parte de implementação. E a única coisa que você precisa fazer é o levantamento, né? A parte do planejamento junto com o cliente. E a gente entra com a solução pronta e deixa tudo funcionando para você. Então a gente também está de portas abertas aí para parcerias nesse sentido. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui, por ter acompanhado aí a apresentação do projeto. Caso precise, caso queira entrar em contato aí comigo, vai ser um prazer te atender. Então, vou deixar meu contato aí, vou deixar o endereço do site. É só entrar em contato que a gente vai te responder com, com o maior prazer, tá bom? Muito obrigado e até mais.